Aí você tem que lembrar que todas as vezes que você alterar o seu código, você tem que recompilar para ele poder debugar o código correto. No Code Blocks ele é mais fluido, porque o debug ele é integrado, assim. Então basta clicar no potozinho, você não tem que configurar nada. Quando eu clico nas configurações, ele vai abrir uma pasta. Deixa eu ver. Não está na pasta certa ou não? Eu não sei nem se eu estou na pasta. Tá bom, ele abriu uma pasta. Não, aqui. Não tá. Não pode. Tem que abrir essa parte, não do código. Porque senão é como se ele identificasse o projeto. Eu vou pegar o fio de linha, tá? Para a gente ter mais imagens. Debuguemos, a meta de hoje é debugar.
Deixa eu instalar aqui o CodeBlocks para mostrar.
Vamos lá, pessoal. Algumas observações importantes que eu vejo que vocês não estão sabendo usar o VS Code. Bora lá. Então, antes de qualquer coisa, você tem que estar na pasta certa.
Se você não tiver na pasta certa, o VS Code ele não consegue configurar o projeto. Volta aqui, volta aqui. Já foram umas 4, 5 pessoas que o problema era a mesma coisa. Para dizer, professor, não funciona, não funciona, não funciona. O seu código, tá vendo aqui o seu código? Ele tem que estar aqui, você tá vendo, ó? A pasta do projeto tem que ser a mesma pasta que está seu código, porque dentro dessa pasta ele vai criar uma subpasta .vs Code, onde ele vai colocar as instruções de debug, de launch, de etc. Se você clicar aqui, tá vendo? Nesse negocinho e aparecer no folder, está sem folder ou está no arquivo, no folder errado, aí você tem duas opções. A primeira é colocar abrir folder, tá vendo? E aí você seleciona o folder que tem o seu arquivo e dá um OK. Ou então, normalmente, como eu faço, você vai aqui para onde você quer e manda abrir o VS Code nessa pasta. Code, ponto. Abrir nessa pasta atual. Aí ele vai abrir a pasta. Como eu não tenho nada aqui, como eu já estou no canto certo, ele não reclama. Por exemplo, vou aqui para outra pasta, tá certo? Vou para a pasta de ontem, S05, E01, coelhos. Tudo bem, ó? Tá vendo que eu estou na outra pasta aqui? Estou na pasta de coelhos. Se eu tentar debugar o coelhos, não vai dar certo, porque o meu VS Code está na pasta da aula de hoje, o coelho está em outra pasta. Aí o que é que eu faço? Manda abrir o VS Code na pasta atual. Aí vai fazer o quê? Abrir uma nova versão do VS Code para mim e agora está no canto certo. Está no canto certo. Agora eu queria que vocês parassem aí só para a gente falar um pouquinho mais sobre funções, tá? Para um pouquinho só para a gente falar um pouquinho mais sobre funções. E aí essa atividade do coelho é bem útil para a gente falar sobre isso. Tá? Vamos lá. Você pode achar a priori... Não, eu gostaria que você realmente parasse, esquecesse aí seu computador e voltasse para cá. Você pode achar a priori que funções são um mau negócio, porque você vai ter que escrever algumas linhas a mais de código, cabeçalho, parâmetro, entrada, saída, mas a verdade é que a tua vida vai ser muito mais feliz se você aprender a fazer funções, porque funções são como gaiolinhas que prendem problemas. Elas são gaiolinhas que prendem problemas. Então, toda vez que você faz uma função, você delimita um problema dentro daquela função e fica muito mais fácil achar o que é que está dando errado no teu código. Por exemplo, lembra dessa função aqui é primo? Então vamos fazer ela sem funções, utilizando ali a nossa variável que a gente viu na semana passada, né? Include stdio.h, aí depois eu tenho a main, aí depois eu tenho um número, depois eu leio o número, depois que eu li o número eu vou para o meu laço. O meu laço vai percorrer todo mundo do 2 até menor do que o número. E se eu conseguir dividir, é porque ele não é primo. Então eu descobri que é primo, recebe falso. Se eu inicializei ele aqui com falso, antes eu tenho que inicializar com true. Então, bool é primo, recebe true. Para poder usar o bool, eu preciso do stdbool.h. E aí, quando terminar o meu for, eu não necessariamente preciso terminar o for, porque na hora que eu descobrir que ele não é primo, eu posso parar. E eu paro o meu for, como é que eu chuto for? Break. Eu dou um break. Não, porque if não define laço. Eu fiz o if e ele não para, ele evitou estados. E eu tentei parar também. Não, o break ele quebra o laço mais interno. Seja um for, seja um while ou seja um do while. Ele vai quebrar o laço, ele não quebra o if. Então na hora que ele chega bem aqui, break quem? Cadê o laço? É esse for, aí ele vai para o final do for, que no caso seria a próxima instrução. Ok? Quando eu chegar aqui no final do meu for, eu tenho que saber se o que foi o resultado do meu for, se ele é primo ou não é primo. Aí eu posso fazer o teste. Se é primo, então puts sim. Se não, puts não. Bora testar. Pronto, tá aqui códigozinho. É primo, não é primo.
É legível isso? Razoavelmente legível. Vamos testar. Make coelhos. Ponto barra coelhos. 7. Sim. 12. Não. 13. Sim. 15. Não. 21. Não. Por 3 e por 7. Ok? Toda vez que você precisa desse booleano de controle, você poderia substituir esse trambolho todinho por uma função. Porque na função você não precisa se preocupar com esse negócio de parar, voltar, ir para um ponto, ir para um outro. Você pode ter o ponto de retorno onde você quiser. Então você só precisa pensar o que é que entra na função e o que é que sai da função. O que é que entra na função? O número. E o que é que sai na função? Qual seria um nome bom para essa função? É primo. É primo. Não é verdade que eu não sei se talvez ele é primo. Recebe um número e retorna o quê? Um booleano. Qual é a vantagem da função? A vantagem da função é que eu paro ela a hora que eu quiser. E eu posso usar ela quantas vezes eu quiser, mudando só o parâmetro. Então, eu não preciso reescrever a mesma coisa. Olha que coisa prática. Na hora que eu entrei no if, que eu descobri que ele é divisível por i, eu já posso acabar o problema todo retornando falso. Então, ao mesmo tempo, é como se fosse o meu booleano de controle e o meu break, porque ele vai sair da função na hora que ele encontrar esse return. Ele já vai retornar, já vai mudar a variável? Já vai tudo. E se por acaso, e cadê o else? Onde é que eu boto o else? Não existe else. Porque o else só funciona quando você está analisando uma variável. Professor, eu não posso botar o else aqui, não? Se não, puts, não. Esse else faz sentido aqui? Aqui não precisa desse break, não. Puts, sim. Puts, não. Qual o problema? O problema é que você só sabe que é não depois de olhar todos os números. Ou o contrário, né? Você só sabe que ele é primo depois de olhar todos os números. Você não pode olhar um número e chegar na conclusão. Então você precisa terminar o for para saber. Não adianta olhar um e chegar na conclusão. Aqui é a mesma coisa. Se por acaso ele entrou no if, o que acontece com a minha função? Se ele entrar nesse if aqui. Não, mas tudo bem, ele vai o for. Se por acaso ele entrar no if, o que acontece com a função? Acaba a função, morreu Maria função. Acabou-se função. Não precisa de else. Se ele chegar na linha 9 é porque ele não entrou no if. Se ele não entrou no if, então ele é primo. Se ele tivesse entrado no if, aí ele seria... Nesse caso aí da função, você não precisa criar uma variável com nome primo. Não precisa. O que eu preciso é só do resultado. Se ele entrou no if, acabou a função, porque ele retornou falso. Se ele sobreviveu ao for, é porque ele não caiu nenhuma vez no if. Então é porque ele é primo. Quando você for chamar ela, você tem que mandar um número aqui no... Tem que mandar aí, né? O if está dentro da função também, né? O if está dentro da função. Você tem que chamar, você tem que mandar um número aí. Isso, era essa a minha dúvida. Ele está chamando a função. Exato. Você já chama a função. Chama a função, retorna o valor. Aí na hora que ele retornar o valor, ele vai verificar. Sim, essa 15. Qual? Linha 15, tá. Linha 15 você pode fazer em duas etapas, tá? Por exemplo, bool results. E aí você testa results. Você calcula o resultado. Se ele é primo ou não é primo, você guarda na variável. Se for true, então sim, ele é primo. Se for false, então não, ele não é primo. Por isso que é a vantagem de fazer assertivo. A parte do número.
Hã? Eu não entendi. Você não entendeu o conceito de chamar a função. Tá, tudo bem. Isso aqui não é uma função, isso aqui não é uma variável. Tá? Então, quando ele encontra esse E' com número, aqui ele para a execução da main, inicializa um novo escopo na stack, passa o valor desse número para dentro da função E', começa a executar a função inteira nesse bloco novo da stack. Quando termina de executar, ele devolve esse valor para aquele ponto da main. Então, quando isso daqui executar, ou vai voltar true, ou vai voltar false. Entendeu? Voltando para aquilo que estava, né? Tudo num golpe só aqui. Tudo num golpe só. Ó. Ele chega bem aqui. If. If é primo. Ah, eu não sei se ele é primo. Eu vou ter que entrar na função e descobrir. Aí, bem aqui no meio da linha 15, ele para a execução na linha 15, inicializa um novo bloco, roda a função para esse valor que foi passado. No final ele vai ter ou true ou false. Aí ele devolve esse valor e cai dentro do if. Se o valor que foi colocado aqui é true, ele entra no if. Se o valor que foi colocado aqui é false, aí ele vai para o else. Ok? Então, funções são boas, são suas amigas. No programa você precisa usar essa função para ver se é primo várias vezes. Você tem uma função, É. só precisa. Mas o booleano você precisa usar na função. Como assim? Não, o booleano é porque ele vai retornar ou verdadeiro ou falso. Se ele fosse retornar um valor, depois retornar um valor inteiro, essa função começaria com int. Se ele fosse retornar um valor, entendeu agora? Entendeu? Isso aqui é o tipo de retorno. Por exemplo, se eu quero saber... Vamos aqui para outra questão. Quero saber... Hã? Quantos primos existem entre x e y? Seria um número inteiro, você ia fazer a função inteira. Quantos números primos existem entre um x e um y qualquer que você vai ler? Aí você teria que fazer o quê? Daria para fazer duas funções. Você vai ter que ler os números int x, int y. Aí você quer saber quantos primos existem entre x e y. Isso precisa de um contador. Int cont recebe 0. Aí você vai ter que ler. Ler quem? Ler o x e o y. Endereço de x, endereço de y. Lembra daquela aula lá, semana passada? Só que é quantos números que existem entre x e y no intervalo fechado. Aí você vai fazer o quê? For. E começando de quanto? X. E o i? Menor ou igual, que o intervalo é fechado. I mais mais. Em que condição eu aumento o contador? Se for verdadeiro, se for primo. Se for primo. Como é que eu descubro se ele é primo? Primo é primo e manda. Para descobrir que ele é primo, eu uso a função. É mais fácil, não? Poderia também fazer uma função para Se é primo i, conte mais. Não, professor, eu não gosto de funções. Tudo bem? Tudo bem, opção sua. Vamos fazer tudo na mão aqui, né? Então aqui você, para que você vai fazer do jeito fácil se você pode fazer do jeito difícil, né? Então bora lá. Aí você quer saber se o i é primo. Para o i ser primo, você tem que verificar todos os números de 2 até i, no caso, até i, não é não? Para que você vai usar a função? Porque você não gosta de função. Função é um problema. Então tudo bem, ó. Então vamos lá, fazer do jeito difícil, né? Até apagar aqui. Vamos fazer aqui do jeito difícil. Até apagar. Função, negócio de função. Função. Eu ia passando no semestre passado sem saber função, porque é que eu vou precisar agora? Bora lá. Para que função? Então vamos lá. Você está analisando quem? É o i ou é o x aqui? É um intervalo entre x. Não, tudo bem, mas você quer saber se quem é primo? O i. Então, para saber se o i é primo, eu tenho que fazer um for, né? Então, for... Posso usar o i de novo? Posso? Não. Porque está dentro do for. Na hora que você usar um for dentro do outro, esse i aqui vai sombrear esse. Aí lascou tudo. Aí, J. Só que o j começa em quanto? 2. E o j vai até menor do que i. J mais mais. Aí você faz o if, né? Espera aí que tá torto.
Se o quê? Tava certo, Tava não. Se I for divisível por J, se for divisível por J, significa que ele não é primo. Então, é primo, recebe falso. É primo, recebe falso. Posso dar só o break aqui? Se eu der esse break, eu vou quebrar quem? Só o for de dentro, mas o for de fora continua normal, né? Então, bora lá. Se I mod J for igual a 0, é porque ele não é primo. Então, é primo, recebe falso. Se é primo, recebe falso bem aqui, onde é que eu vou inicializar ele como true? Fora do if. Entre que linhas e que linhas? 14, 15 e 16, não? 15 e 16 é bem aqui, querido. Ó, você tem que colocar ele bem aqui, entre a 9 e a 10. Porque para cada novo I, você vai ter que fazer um novo teste. Isso tudo é porque você não quer usar funções, entendeu? Mas vamos lá. Então, bool é primo, recebe true. Tá bom. Então aqui, você diz assim, beleza. Break nesse for. Quando terminar o for, você tem que saber se ele é ou não é primo. Se é primo, então conte mais. Acabou, sucesso. É melhor usar a função, não? É. Então toda vez. Bem menos. Tá errado aqui. Tá errado, tinha visto não. Fica bem menos, como é que pode dizer, poluído. Sim. Então todas as vezes que você começar nesta marmotagem de um for dentro do outro, de um índice cruzando com o outro, é hora de pensar, talvez seria melhor uma função aqui. Talvez fosse melhor uma função aqui. Não, mano. Bonitinho é o que é legível. Bonitinho é esse daqui. Então as suas linhas economizadas por não fazer função vão ser gastadas em outras coisas. Sim, não precisaria não. Tudo bem. Int contar primos entre x e y. Não é essa a função? E aqui você tem return conte. Printf %d/n contar primos entre x e y. Então vamos nós, né? Coelhos, né? Coelhos. Vamos lá. Entre 3 e 10, eu tenho quantos primos? O 3, o 5 e o 7. Tudo bem? E entre o 3 e o 20, eu tenho o 3, o 5, o 7, 11, o 13 e o 17. Tá faltando um? 19. Ok, aparentemente está funcionando. Aparentemente funcionando. 19, 20, 21, 22, 23. Entre o 3 e o 23, nós teríamos 8, que é justamente o 23. Entre o 3 e o 22, continua o 7. Nosso código funciona. Tudo bem, pessoal? Então, funções é uma coisa que é só prática. Então, qual é a parte difícil das funções? Primeiro, entender os parâmetros de entrada e os parâmetros de saída. E o segundo, uma coisa que é muito difícil, é bolar um nome que preste para a sua função. Se a sua função não tem um nome que presta, ela não presta. Ela não presta. A função deve... Pois é, porque se o nome dela não diz o que ela faz, você vai ter que adivinhar. Não fica. A minha sugestão é que nomes de funções têm que ter verbos, porque funções são ações.
Então, o nome da tua função não pode ser cachorro, não pode ser amor, não pode ser amarelo, pode ser matar cachorro, pode ser aumentar amor, pode ser contar amarelos, que tem uma ação. Então, funções é isso. Acho que se, por exemplo, se a gente debugasse aqui o nosso coelhinho, a gente veria, ó, os 3 níveis de GCC. Será que eu consigo só olhar aqui? Coloquei aqui. Vai, Potó. Abriu? Sim? Tá pensando? Não? Não? Não foi? Parou por causa de evento de biblioteca compartilhada. Ah, tá. Eu esqueci de botar o menos G. GCC menos UOL menos G coelhos.c menos O coelhos. Entre 3 e 20. Vai, debug. Vamos debugar entre 3 e 20. Sim, ó. Debug também aceita parâmetro. Na hora que eu digitei esse 3 e o 20, eu joguei o 3 e o 20 para dentro do buffer de entrada. Não foram consumidos ainda, mas serão. Então, criei o X, criei o Y. Consumi os dados. Agora o X é 3 e o Y é 20. E eu vou entrar dentro da função. De qual? Contar primos. Entrou dentro da função contar primo. Se eu não entrar, ele vai só passar direto. Ó. Primeiro vai ser o I igual a 3. 3 é primo? É. Então ele vai entrar dentro... Ah, eu mandei entrar dentro da função. Não, sai. Sai. 3 é primo? É. Então ele entra no conte mais mais. Agora ele vai para o 4. 4 é primo? Não. 1, 2... 5 é, 7 é. Ok. Ah, vocês nem viram aqui a chamada de função, né? Vocês olharem aqui para esse daqui de baixo, ó, call stack, vocês vão poder ver as 3 funções empilhadinhas. Ó, chamada de pilha. Se eu não tiver inserido, ele vai travar, porque ele vai ficar esperando entre 4 e 30. Eu vou entrar nessa daqui. Em cima da main eu tenho a contar primos. Eu vou ficar observando o X. Nem lembrava mais isso daqui. X é 4. Eu vou entrar de novo na função. E o que é que ele está fazendo com o X agora? Sei lá, aqui não tem X, ele está dizendo, ó, não existe X. Não posso observar porque o X não existe. O X está em outro bloco. Exato. Tem qual agora? 12. 14. 15. Vou entrar em um desses aqui. Vai pro for, entra no é primo. Como é que eu sei se o 16 é primo? Ele vai morrer logo no 2, né? Porque ele vai ser divisível por 2 e ele já retorna falso de cara. Aí agora ele vai pro próximo. E o próximo vai ser o 17. Será que o 17 é primo? Aí ele vai entrar aqui e ele vai precisar passar por todos até chegar no 17 para descobrir que o 17 é primo. Quando ele terminar o for e não tiver morrido no if, aí ele retorna true. Exato. Cara, que negócio chato. Ok, então isso é o debug.
Essas são as funções. Os exercícios do Moodle, eles não têm obrigatoriedade de você utilizar uma função. Não tem lá utilize função tal, mas eu sugiro que vocês tentem fazer, tá certo? Vocês tentem para pegar a prática. Você não precisa criar uma função para tudo, né? Uma função para cada coisa, mas pelo menos as principais para se habituar é importante. Use nomes de funções que façam sentido. Normalmente precisa de colocar um verbo. Use variáveis de entrada e variáveis de saída. Você poderia utilizar globais? Poderia, mas eu sugiro que vocês não façam. Você sabe que é uma variável global, não sabe que a gente já viu? Porque uma função chamada de pura é uma função que não tem interferência externa e você garante isso. Ou seja, a saída depende exclusivamente das variáveis de entrada. Quando você tem uma variável global, você fica dependendo de analisar qual é o estado da tua variável global para determinar a saída daquela função. Então, idealmente, boas práticas são funções puras. Em C, não, porque funções não são atributos de primeira ordem. Hã? Você não pode atribuir uma... Por exemplo, em Python, em C++, você pode fazer assim. Auto, fn, em JavaScript. Tá, estou dando um exemplo. Se eu quisesse fazer uma função soma, eu poderia fazer em algumas outras linguagens assim. Praticamente todas as linguagens têm algum tipo de... E o que abre para fechar? Isso daqui é em C++, mas assim, o que eu estou dizendo é, em C eu não posso ter uma soma como se fosse uma função, como se fosse uma variável. Em Python, em Java, em JavaScript, eu poderia criar uma variável que é uma função e passar essa variável em qualquer lugar. Quando terminar essa função não existe. É isso? Exato, aqui na hora que termina main, na hora que sai do escopo a função não existe mais, porque ela é como se fosse uma variável. Qual a utilidade disso? Muito grande. Porque em C você pode passar funções como variável, como parâmetros, pode. Mas elas não são variáveis de primeira ordem, significa que elas não podem ser criadas dentro de escopo. Cada uma tem que ser definida, declarada antes de ser utilizada. Lá em ponteiros a gente vê ponteiros para função. Diz. Vá. Pode. Se ela retornar uma coisa que tenha aquilo como dá certo, né? Entendeu? É porque assim, precisa de ponteiros, então não ia entrar nisso agora. Para passar funções por parâmetros, sim. E se ela retornar um valor que aquele parâmetro aceita? Tá, vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente tem o que para fazer? Hã? Amanhã é teste, é? Amanhã são os testes, né? Os testes o teste da semana, e eu também vou ver os desenhos amanhã. Amanhã é dia de desenho, não passa. Não entregou amanhã, morreu Maria Preá. Tá certo? Então, só para matar a curiosidade do pessoal, funções enquanto parâmetros, tá? Vamos fazer uma coisa aqui divertida, tá aqui? Just for fun. Ponto C. Só pela diversão. Só pela diversão, tá? É só pela diversão essa daqui. Não é mais matéria não, é só para fazer hora, tá? Então faz de conta que você tem uma função, tá certo? Sua função, ela a tua função faz uma coisa. Tá certo? Para fazer uma coisa, ela precisa de dois parâmetros, um A e um B, ok? E o coisamento que ela vai fazer sobre A e B. Tudo bem? O coisamento que ela vai fazer sobre A e B, tá? Daqui a pouco, que vai ser uma função, beleza? Então, o que ela vai retornar vai ser o que essa função fizer sobre A e B. Tudo bem até aí? Beleza? Então eu vou ter duas opções. Eu tenho uma função que soma, que recebe A e B
e retorna a soma. Desculpa. E retorna A mais B. E eu tenho uma função de subtração que recebe A e B e retorna A menos B. Tudo bem até aí? Ok? Então, eu posso ter a minha main. Eu vou ter o A como 5, o B como 7. E seria muito legal se eu pudesse ter um C, que é resultado de faz uma coisa, passando quem? A, B e a minha função. Por exemplo, eu posso mandar fazer uma coisa, o quê? Somar. A única coisa ruim é o tipo dessa função. O tipo, ela é uma função que recebe um inteiro. Peraí, deixa eu lembrar aqui. É assim? Peraí, eu tô tentando lembrar. Eu acho que não tem esse primeiro parênteses, não. Isso. Tentando lembrar. É tipo funcional o nome disso? Não, peraí. Deixa eu só lembrar aqui. Passando funções por parâmetros. Esqueci aqui. C. Passando funções por parâmetros. O Ricardo disse isso aí, viu? Deixa eu só lembrar como é a sintaxe aqui. Blá, 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 blá. Ah, tá. Eu botei o asterisco no canto errado. O int é assim. Tá. Então, aqui eu estou dizendo que fn ela é uma função que recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. Então, qualquer função que receba 2 inteiros e retorne um inteiro pode ser passada para faz uma coisa. Por que ele tem um ponteiro no meio? Porque eu estou recebendo, na verdade, um ponteiro para a função. É a forma como o C nomeia as coisas. O C nomeia as coisas no formato de espiral. Aí ele... Depois, outra hora. Ele dá nome às coisas em formato de espiral. Então, se eu tenho um conste, um ponteiro e outras coisas, a gente sai lendo assim no modelo de espiral. Outra hora, tá? Mas aqui é just for fun, só por brincadeira, tá? No momento que eu digo int, aí... Tá, isso é o tipo de retorno. Tem que ser uma função que retorna inteiro. Então. Tem que ser uma função que retorna inteiro. Tem 2 parâmetros. E tem 2 parâmetros que são 2 inteiros. Tá bom, então. Ah. Tá. Em C, a coisa ela pode ser declarada 1000 vezes, mas só pode ser definida uma vez. Quando eu faço isso daqui, ó, eu estou declarando, eu estou dizendo isso existe e faz uma soma que recebe 2 inteiros. Eu posso declarar 1000 vezes, não tem problema, desde que seja a mesma declaração. Agora, isso daqui é a definição, é dizer como ela funciona. Aqui é dizer o que é que ela faz, ou seja, quais os parâmetros que entram e quais os parâmetros que saem. E aqui eu digo como ela funciona, como é que internamente ela faz. Eu só posso definir uma única vez. Em C. Isso vale para funções, isso vale para variáveis, isso vale para qualquer coisa. Em C. C++ também. Define, declara quantas vezes você quiser, define uma única vez. Esse código funciona. Porque eu estou aqui só declarando. Com variáveis seria como se eu estivesse dizendo, olha, externe int d. Ó, aqui eu estou dizendo, vai existir um d. Por que eu faria isso? Às vezes você está trabalhando com vários módulos e um dos módulos utiliza uma variável que ele não criou. Aqui ele vai utilizar, que vai aparecer. Depois. Não, aqui, ó, olha que divertido. A gente já chegou na hora da brincadeira, né? Estão vendo aqui o D? Vou fazer o seguinte, vou fazer o B, tá certo? Vocês têm o B aqui, tá vendo? Então aqui eu não tenho mais B. Cadê o B?
Onde? Cadê o B? Vocês estão vendo o B em algum lugar? Não. Aqui eu estou só declarando. Em algum momento o B está sendo criado aqui? Não. Então, ó, eu vou mandar imprimir isso daqui, tá? Printf %d/n, eu vou imprimir o C. Beleza? Se eu compilar isso daqui, se eu compilar só o módulo, ele vai dizer, beleza, GCC... Não, GCC menos C, que é só para gerar um módulo, tá certo? O bloquinho, é como se fosse um bloquinho. A função, o código todo para ser executável precisa de todos os bloquinhos encaixados. O módulo é só uma parte do código, só que é uma parte autocontida. Ou seja, se você for compilador, você vai olhar o seguinte: ok, faz uma coisa, recebe um int e uma função que recebe 2 ints e retorna um int. Isso daqui faz sentido? Bora lá. Teoricamente assim. Ó, vamos lá. Essa função recebe 2 ints. Eu estou passando para ela 2 ints? Tô? Tá. E essa função retorna um int. Faz uma coisa também, retorna um int? Ah, então isso daqui tá sintaticamente correto, porque todos os tipos encaixam. Aqui função soma de boa, eu estou recebendo 2 ints. Se eu somar 2 ints, dá um int no final? Dá. Você está fazendo o que o compilador faria. Aqui também é a mesma coisa. Aqui ele está dizendo, vai existir um B, não se preocupe. E esse B é do tipo inteiro. Beleza. Aí você tem o A, que é inteiro. E o C vai ser o resultado de faz uma coisa, que é retorno inteiro, de boa, que recebe A, que é inteiro, e B, que é inteiro. E soma, que está de acordo com a minha função. Então, tudo aqui encaixa certinho. Eu não consigo gerar um executável. Se eu tentar gerar o executável, ó. Se eu tentar fazer, ao invés de compilar o módulo, se eu tentar gerar um executável, -o just, aí ele vai dizer o quê? B não existe. Ei, cadê o B? Eu fui tentar gerar o executável, na hora que eu montei os quebra-cabeça faltou o B. Esse B pode vir de outro lugar? Vamos fazer o B aparecer mágico aqui? Então, code magic.c. No magic tem uma variável que se chama B. E o B em magic é 7. Agora vamos... eu estou colando as duas coisas. Agora o just for fun vai se juntar com a magia. E tcharam! Isso já dá muito problema. Tcharam, mágica. Para esse código funcionar, faltava quem? O B. O módulo estava correto. Ele conseguiu um módulo onde tudo funcionava. O match, cada ponto C gera um módulo. Sintaticamente isso daqui está correto? Tudo funciona aqui? Tá, ok. E aí o linker é que faz a última parte. Na hora que você dá o GCC aqui, você está fazendo tudo isso. Você faz a pré-compilação, você faz a compilação e o último passo é fazer o linker. Aí ele pega, ok, eu tenho o módulo do Just for Fun e eu junto com o módulo do Magic. É como se eu colasse as duas coisas e agora o B apareceu na jogada. O B que até então não existia. Então eu posso fazer extern uma variável e funções. Tá? Eu posso colocar outra p.c que só tem isso, só tem Pode. Que é. Pode. Quando é que eu vou usar isso? Eu não, mas assim, como é que você usaria isso? A gente utiliza, quando os projetos crescerem, vocês não vão precisar disso, por exemplo, desse tipo de gambiarra aqui, né? De marmotagem. Mas às vezes é útil quando você está com um projeto ruim, entendeu? E aí você tem uma variável que está no módulo e você não sabe colocar ela em outro local sem gerar dependência cíclica, aí você diz, ela vai aparecer no tempo certo. O C, no fundo, o C, ele é uma grande gambiarra que você usando direito funciona. Tá certo? Ele é uma grande gambiarra que depende muito mais do programador do que da linguagem em si. Né? Então, você tem... Pode. A gente está aqui só para se divertir agora. Ok, pessoal, vejo vocês amanhã. Amanhã eu faço chamada. Vão em paz. Hã?
acontecendo? Diz. Por exemplo, ó, é que semana passada eu peguei 17 horas de trabalho. Certo? Como é, mano? Eu peguei 17 horas. Aí tipo, eu sei de 1 e 5. Aí, por exemplo, essa semana eu já tenho 11. Aí com mais 2 de amanhã. Aí já fica. Não, mas aí tu não vai pra esse tanto de coisa não, mano. Pois é, aí por exemplo, depois que eu pegar minhas 12 eu posso cessar tudo. Não, o que você tem é que se planejar para não estourar. Porque, por exemplo, você não vai começar a faltar as aulas, você tem que fazer menos atividades. Ou diminuir lá no almoço com código, ou então dizer, olha, dessas 3 aulas aqui do senhor eu só vou vir 2 porque está estourando o meu horário, entendeu? Aí você tem que planejar para não simplesmente do nada, bufo, fiz 52 horas essa semana. Que é ruim para ti, é muito ruim para ti. Seu computador deve ser meu código que deve sair pra sala. Apaguei ele. Eu instalei, foi na tua. Eu desinstalei ele.